Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É uma honra poder estar aqui. E como o pastor disse que ele passou por um momento difícil, eu venho passando por um momento muito difícil. E o pastor está me ajudando a sair da caverna. Glória a Deus. Então nós vivemos momentos difíceis. Verdade. E temos a felicidade de poder contar com amigos e irmãos em Cristo que nos ajudam a sair daquele lugar. Eita Deus. E hoje, depois do momento ruim que eu passei, Deus me deu a honra de estar aqui. Amém. E usou a vida do pastor para que abrisse a porta e me entregasse o púlpito. Então eu glorifico a Deus por esse momento. Glorifico a Deus de um dia ter passado pela vida deles, do casal, e poder ter ajudado. E dou glórias a Deus de chegar até aqui e ver um casal unidos nessa frente de evangelizar. Porque pregar a palavra não é fácil. Não é fácil. Porque falar, a gente pode falar muito. Mas e vocês recebem o que vocês ouvem da parte de Deus? Devemos fazer isso. Não é? Se você contar, se você viesse um dia na semana aqui, seria 54 dias. Em 54 dias você ouviu da palavra de Deus. O que você reteve para a sua vida? Foram 54 oportunidades. Agora, se eu incluir quarta e domingo, não estou falando nem da terça, já são 108 dias. Meu Deus. O que você reteve de Deus para mudar a sua vida, mudar a tua sentença, mudar aquilo que você pensa de você mesmo? Olha aí. Porque você foi sendo alimentado. O pastor falou da semente. Durante 108 dias você foi recebendo sementes de Deus para a sua vida. E o que germinou, o que brotou? Que raiz profunda você é? Olha aí, papai. Então, eu passei por dias difíceis, porque, e eu não estou falando mal, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas quando você tem seu coração duro, quando você é uma pessoa muito rasa, você vai ter dificuldade de permitir que a palavra entre na sua vida e cause a mudança necessária para você se tornar a nova criatura que Deus propõe para mim e para você. É ou não é? A palavra, ela vem para nos transformar em uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas não é em um só momento. Eu aceitei Jesus, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É verdade. Só que o novo de Deus é a cada dia. Olha aí. Não é de um dia que você aceitou. Porque você precisa ser limpo. A palavra de Deus, ela fala que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela também é água purificadora. Se eu não consumir desta palavra, eu não tenho mudança de vida, eu não tenho mudança de atitude, eu não tenho mudança de sentimento. As minhas decisões continuam confusas. Então, irmãos, aproveitem cada oportunidade de estar aqui,
sendo ministrado, sendo ensinado, para que vocês se tornem a pessoa na estatura que Deus quer, não que eu imagino ser. Eu preciso ser. Eu vou falar sobre Lucas, o irmão até pregou, vou falar sobre Lucas não, é um texto que também está em Lucas, mas é Marcos, capítulo 9, a partir do verso 21, nós vamos ver a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. Meu Deus. Glórias a Deus. Pode abrir a Bíblia, irmãos. Nós vamos ler o texto até o versículo 43. Aleluia. Tá bom? Vamos lá? Lucas, Marcos, capítulo 9, de 21 a 43. Fábio, qual a versão que está nessa Bíblia aí? Essa daqui, ela é. De João Ferreira de Almeida, corrigida. Qual que é a abreviação dela? Deixa eu ver aqui, peraí que eu vou puxar aqui. Vai ser a mesma tradução. Não é a NVI, não é essa. Não, foi a arte mesmo. Põe a arte, Gabriel. Deixa a arte. Amém. Mas se tiver alguma coisa, é só palavra, mas se quer dizer a mesma coisa. Põe aí Marcos 9. Não é esse não. Desculpa, viu, irmão? Eu estou até nervoso, viu? Não é esse texto, não. É Marcos, mas é capítulo 5, tá? Amém. Desculpa aí, viu? Tá desculpado. Estou emocionado também, viu? Pela graça de Deus. Marcos 5, 21, nós vamos até o 43. Amém, Jesus. Muda alguma coisa. Vamos ler aqui. Tá bom? Para todos lerem na mesma versão, tá? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Meu Deus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, dentre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que é a multidão que te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta,
para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam, muitos e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que se lhes dessem de comer. Amém? Amém. Tá bom, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, nós temos 2 pilares, não é? Nós temos uma menina e uma mulher curada. É só esse milagre? Vocês acham que realmente é só esse milagre? Olha aí. Porque eu sei que vocês conhecem essa passagem, vocês já ouviram pregações a respeito dessa passagem, mas eu quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu tento me identificar com aquela pessoa, com aquele personagem, e na minha mente eu tento entender como eram aqueles dias. Não só ler, porque sinceramente para mim é fácil ler e ver o resultado. Jesus curou, Jesus salvou, e isso está claro para mim e para você. Mas eu sei da história porque eu estou lendo começo, meio e fim. Mas e quando eu estou vivendo aquele drama? Olha aí. Como é que eu funciono? Como é que eu me sinto quando eu estou vivendo aquele drama, aquela situação grave? Olha aí. Nós temos 2 histórias dentro de uma sociedade que acontece com uma pessoa extremamente influente, chamado de príncipe, dentro de uma situação religiosa. Então ele era um príncipe da sinagoga. Tinham outros. E do outro lado nós temos uma mulher, agora ela está pobre, doente, rejeitada e isolada. Os médicos, embora ela ficou pobre de tanto procurar medicina e a medicina não a ajudou, mas a medicina não tem culpa, porque é o limite do conhecimento da época. Meu Deus. Mas a doença dela tornava ela uma pessoa amaldiçoada. Não é só a doença. A condição social que essa mulher ganhou é de amaldiçoada. Ela foi rejeitada por conta da lei que a sinagoga impunha. Essa mulher foi rejeitada pelos próprios pais. Ela vivia isolada. Isolada, eu quero dizer, longe da sociedade, num lugar paupérrimo, porque ela nem não tinha mais dinheiro. Então, eu tento imaginar como é que essa mulher se sentia, como é que a alma dessa mulher convivia dentro dela, se chacoalhando, porque compara a tua liberdade de hoje com a falta de liberdade daquela mulher. Meu Deus.
ela não podia andar no meio das pessoas, ela não podia tocar em ninguém. E se ela tocasse em alguém, a punição daquela pessoa era ficar, se lavar numa água corrente. Então ele procurava um rio para se lavar, e ele tinha que ficar no mínimo 24 horas sem que ninguém tocasse nele, porque ele também entrava na condição de ser imundo. Porque aquela mulher era considerada imunda, era uma maldição. É insuportável viver isso. Por muito menos rejeição, nós entramos em depressão e vamos procurar ajuda psicológica. É ou não é? Por muito menos, infinitamente menos. Então, imagine quantas paredes, quantos muros essa mulher teve que derrubar para ter coragem de ir atrás de um homem que ela ouviu falar que podia ajudá-la. E de maneira, para ela, ainda misteriosa, porque ele não era médico. Ela podia até achar que ele era um curandeiro, porque a fama de Jesus se espalhou, não tinha como controlar isso. Mas ela tinha que tocar nele. E veja como é diferente, como nós somos diferentes. Quando Jairo resolveu sair de casa atrás de Jesus, ele também teve que derrubar muitos muros. Olha aí. Os muros de Jairo eram religiosos. Ele era um homem religioso. Ele era uma autoridade. Eu não vou usar a palavra príncipe, porque nos nossos dias é assim. Ele era uma autoridade dentro da sinagoga. A palavra dele tinha peso. Olha. De influenciar, tinha peso de separar ou ajuntar. Era um homem que tinha uma palavra de peso, mas ele não pôde fazer nada pela filha dele. Olha aí. E aí cai toda a ostentação de ser uma autoridade e entra em ação um pai que está desesperado em ver a sua filha morrendo, porque quando Jairo saiu de casa, a filha estava viva, e ele saiu em busca, e ele se prostra nos pés de Jesus. Então, para os outros religiosos, que também tinham autoridade, e que estavam nessa autoridade, porque outros príncipes da sinagoga foi até ele e disse a notícia ruim. Então, quando eles veem Jairo se dobrar diante de um homem que a religiosidade da época perseguia, foi um contraste muito grande. É uma violência. Então, aqueles outros homens foram violentados por ver Jairo se dobrar diante de um homem que era perseguido. Meu Deus. Mas Jairo enfrentou tudo isso. Glória a Deus. Jairo superou tudo isso. Só que Jairo agiu diferente. A fé de Jairo não era procurar Jesus e pedir para Jesus dar uma ordem e a filha seria curada. Lembra do soldado, do centurião? Lembra? O centurião fez isso, né? Jesus ficou admirado. Mas Jairo falou: Senhor, se tu fores na minha casa, impor as mãos na minha filha, ela vai ser curada e ela vai voltar a viver. Eu entendo, com o conhecimento de hoje, que talvez, eu não vou fazer a afirmação, eu sou da área da saúde também, mas eu vou fazer a afirmação que talvez aquela menina estivesse em estado de coma profundo. Quando a pessoa está em coma profundo, os sinais vitais caem. E se a pessoa não tem uma experiência melhor, ela pode confundir, porque ela ouve muito pouco sinal vital. E hoje nós temos entendimento e usamos alguns recursos para ter certeza disso. Mas naqueles dias
Não era bem assim. Mas Jairo saiu de casa, a filha dele, na cabeça dele, estava viva. Então, nesse meio tempo, Jairo recebe uma notícia, não recebe? Ó, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Agora, irmãos, presta atenção. Eu cheguei primeiro, não cheguei primeiro em Jesus? Jairo chegou primeiro, não foi? Verdade. Ele foi lá, ó, Jesus desceu do barco, Jairo foi lá, se prostrou e clamou, e Jesus falou, tá bom, eu vou lá. Mas no meio do caminho, Jesus para. Eita Deus. Para um pai que está desesperado, meu Deus, um minuto é uma eternidade. Para aquele pai desesperado, o tempo que Jesus gastou ali, cuidando daquela mulher, é uma eternidade. E à medida que, preste atenção, a relação da espera, à medida que Jesus vai demorando ali, a fé de Jairo vai esmorecendo aqui, porque o tempo para ele é fundamental. A filha dele não tem tempo, ela pode morrer. Jesus tem o controle de todas as coisas, mas Jairo não sabe disso. Jairo não conta com isso, que Jesus sabe de todas as coisas, mas ele sabe o que eu preciso para me tornar um verdadeiro cristão, para que eu chegue à adoração verdadeira, para que a minha fé se torne plena nele. Ele sabe o que eu preciso passar para ser esta criatura, ser essa nova criatura. Porque quando pensamos em tudo novo se fez, a gente só pensa em coisas boas, não é verdade? Mas a gente não fica achando que alguma coisa ruim pode acontecer, para mudar lá no íntimo quem eu realmente sou. Meu Deus. O que Jesus disse para aquela mulher? No finalzinho, quando ela tocou, ele perguntou, ela se prostrou e contou para ele a história, e ele falou o que para ela? Mas antes ele fala algo para aquela mulher. Ele chama ela de filha. Olha aí, meu Deus. Para uma pessoa que estava rejeitada, isolada, amaldiçoada por aquela sociedade, que nem os pais queriam ela perto, ela estava no vácuo, ela estava no oco da vida. Ela olhava para o lado, não tinha ninguém por ela ou a favor dela. Ninguém tinha coragem de se aproximar daquela mulher. Se soubesse o que ela tinha, ela era escorraçada. E Jesus começa a colocar ordem nessa nova criatura que estava ali na frente dele. E ele chama ela de filha. Quando você faz isso, você aproxima a pessoa de você. Você começa a se tornar íntimo dessa pessoa. Então, quando Jesus ele quer fazer algo na sua vida, talvez ele desarrume algumas coisas. Olha aí, papai. De um lado, nós temos um pai que teve durante, vou considerar, 12 anos de felicidade, uma filha maravilhosa. Do outro lado, uma mulher que por 12 anos foi miseravelmente massacrada. É porque a gente, não só você, não faz noção, irmãos, do que é ter uma doença que te deixa totalmente isolado, à margem, esquecido. Nós não temos ideia de como isso causa um arrebento na nossa mente, na nossa emoção, no nosso psicológico. Nós não temos ideia.
Mas Jesus sabia de tudo isso. Olha aí. Para aquela mulher, ela só tinha aquele momento. Talvez ela não tivesse. Presta atenção nisso, irmãos. Talvez aquela mulher não tivesse mais a oportunidade de tocar em Jesus como ela planejou. Porque dali ele iria para outro lugar, talvez em outra cidade. Aliás, ele foi naquela região, quer dizer, ele foi, atravessou, foi lá, atendeu o gadareno, ele volta, e quando ele põe o pé na terra, o Jairo já vai lá e cata ele. Opa, vem cá, Jesus. E aí no meio do caminho aparece a mulher. E dali Jesus iria para outros lugares. Então preste atenção, irmãos. Isso que eu falei no começo. Você teve sempre e vai ter esse ano. Se você vier de quarto domingo, 108 oportunidades. Meu Deus. Aquela mulher tinha uma. Meu Deus. Uma. Verdade. E ela soube aproveitar. Meu Deus. E além de curá-la, Jesus reintegrou ela na sociedade. Porque naturalmente ela iria se lavar, ficar as horas necessárias para se purificar, e iria se apresentar ao Sinédrio para dizer para eles que ela estava curada agora e que ela poderia ser reinserida na sociedade. Meu Deus. Olha como a vida dela vai mudar, irmãos. E Jairo? Hoje a história de Jairo é diferente. Depois que ele teve essa experiência com Jesus, e nós sabemos o resultado, como é que Jairo iria entrar na sinagoga? Olha aí. Já parou para pensar? Como é que Jairo agora entra na sinagoga com a acusação de ter se curvado diante de um herege? Porque Jesus era um herege para eles. Era um enganador, era um falsário, era um falso profeta. Como Jairo iria entrar na sinagoga, na igreja dele, com a acusação? Irmãos, tem um detalhe que eu quero comentar com vocês que aconteceu com Jairo. Quando aqueles homens chegaram para Jairo e falaram: ó, não importune mais o mestre ou o professor, porque a sua filha já morreu. Como é que Jairo se sentiu naquele momento? Porque aqueles minutos que Jesus ficou ali com a mulher, no fluxo de sangue, na cabeça de Jairo naquele momento, foram os minutos perdidos que Jesus podia estar salvando a filha dele. Talvez eu pensasse assim também, irmãos. E eu não culpo Jairo, não. Porque ali ele era um pai desesperado. E ele podia pensar: meu, Jesus ficou aqui agora, se ele tivesse entrado, a minha filha não teria morrido. Presta atenção. Jairo recebeu aquele golpe. Jairo, vou dizer de maneira diferente, você vai entender. Jairo ouviu a notícia que vinha do mundo. Meu Deus. Que foi necessário Jesus interferir. Olha aí, papai. Foi ou não foi? Sim. Jesus falou para ele: opa, peraí, eu estou usando a minha linguagem. Creia, somente creia. Somente creia. Jesus precisou chamar a atenção de Jairo novamente para ele. Porque quando aqueles homens vieram trazendo a notícia, a má notícia, a notícia ruim, a notícia que Jairo não queria ouvir, eu entendo que Jairo desmoronou. Emocionalmente ele desmoronou. Como qualquer um de nós. Se infelizmente escutar uma notícia dessa. Mas aí entra o seguinte: como Jesus sabia de todas as coisas, ele fala para Jairo: ó, peraí, Jairo, crê somente.
E aí Jesus pega aqueles homens que seriam importantes estar naquele momento, vai até a casa de Jairo. Mas o desafio não para por aí. Porque se não fosse suficiente desafiar Jairo, o inimigo iria desafiar Jesus dentro da casa. Porque quando eles entraram lá, tinha lá pessoas chorando. Jesus entra e fala o quê? Por que vocês estão chorando? Ela não está morta. Riram dele, ridicularizaram Jesus. E quem está assistindo tudo isso? Jairo e a mulher de Jairo. Nesse momento, talvez a mulher de Jairo fosse a mais quebrada ali, porque ela ficou ali dentro. E para ela viu a filha morrer. E aí você sabe da história, Jesus cura e ainda fala para eles, ó, não conta para ninguém, porque não é o momento, ninguém precisa saber, não conta. Vai lá e dá comida para a menina que ela devia estar fraca. Porque se não está lá, não sei quantos dias ela estava ali deitada, as pessoas nem sabiam como alimentar uma pessoa nessa condição, a pessoa vai enfraquecer. Então ela acordou, Jesus, sabendo de todas as coisas, o que ele recomenda? Dá de comer para a menina, porque ela estava fraca. Irmãos, a nossa confiança de maneira incondicional em Deus muda a história das nossas vidas. Muda a história da minha e da sua vida. E sabe de uma coisa? O irmão já pregou sobre isso. Mas sabe a parte que menos nós temos fé? A nossa fé é extremamente abalada, porque nós escutamos as coisas do mundo. Olha, sobre dízimos e ofertas. E quando chega aqui dentro, nós não confiamos em Deus para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós não confiamos. Nós ficamos com medo de faltar. Nós ficamos com medo de passar alguma necessidade. E nós não confiamos que a provisão de Deus virá. Ei, Deus, eu creio. E eu não vou falar, não vou usar aquele, eu vou falar, mas não para que você acredite assim. Porque as janelas do céu se abrirão e bênçãos. Não, irmãos. Isso pode não acontecer. Olha aí. Porque Jesus quer saber o quanto você confia nele. Deus quer saber o quanto você confia nele para entregar o seu dízimo e a sua oferta. Independente como a igreja vai usar, como o pastor vai usar. Independente disso. Porque Deus está tratando com você e comigo. Amém. Quando eu tenho uma dificuldade muito grande, Deus quer entender como eu me comporto, como eu me decido. Eu passei um estreito muito grande, no final do ano passado para cá, terrível, para mim foi terrível, quebrou. E eu fico imaginando, sabe o que? Ó, vamos entender que eu estou aqui embaixo e Deus está aqui em cima, não sou eu. Mas ele fica assim, me observando. E talvez ele fale assim, agora eu quero ver o que o Fábio vai fazer. Que decisão que o Fábio vai tomar. Ele está passando por algo terrível. Eu estou vendo, eu sei. Mas agora eu não vou fazer nada. Eu vou olhar. Eu vou ficar observando qual vai ser a decisão que o Fábio vai tomar. Se ele vai ficar junto de mim, ou ele vai se afastar de mim por causa do problema que ele está vivendo. Se ele vai buscar a minha face em dor, em lamento, ou ele vai se revoltar e ficar murmurando e brigando comigo porque eu não o socorri. O que eu faço quando eu estou em crise, irmãos? Para Deus é muito importante. Jesus
dar o exemplo. Quantas vezes ele foi xingado? Quantas vezes ele foi ridicularizado? Teve uma vez que tentaram matar ele. Não era a hora. E como ele conseguiu lidar? Aí a gente pensa assim, né? Não, mas ele era Deus. Mas ele teve reações humanas. Ele tinha. Quando ele fica bravo no templo, é braveza ou não é braveza aquilo? É braveza. Ele foi tomado por uma ira em ver o templo sendo profanado. Um comércio sujo dentro do templo. Vendendo supostamente o perdão. Compra lá um animalzinho, sacrifica lá. Uma troca suja, onde alguém ainda tem o benefício do lucro. Jesus ficou irado. Mas ele ficou irado quando a ofensa foi para o pai dele. Quando ele era ofendido, não. Olha aí. Se você me xingar é uma coisa. Não vou falar xingar, mas se você me agredir, tudo bem. Se você agredir meu filho, eu vou ficar bravo. Vocês entendem essa diferença? Sim. Qual mãe não ficaria aqui bravo se alguém batesse no seu filho? Só pai. Mas se batesse em você, você talvez conseguisse tratar isso de maneira diferente. Então, irmãos, eu não sei a dificuldade que você está vivendo. Se essa crise é financeira, se é de saúde. Mas a palavra de Deus, ela está nos ensinando a confiar nele. E a dar um passo de ousadia, a quebrar conceitos e preconceitos acerca de Deus e acerca da igreja. E Ele quer que você quebre, derrube os seus muros. Ele quer que você fique sem as suas próprias convicções. Busque Ele. Aquela mulher do fluxo de sangue, provavelmente, ela tinha dificuldade de acreditar em Deus. Provavelmente. Mas Jairo não. Jairo não. Jairo cresceu, ele era judeu, ele cresceu, sinagoga, faculdade, a sinagoga, a vida dele era ali dentro, estudando a Torá, estudando os salmos, provérbios. Jairo passou a vida dele estudando o Antigo Testamento. Jairo tinha muitas convicções próprias. Então ele teve muita dificuldade de tomar a decisão de sair de dentro da casa dele e ir lá nos pés de Jesus. Verdade. Jairo não aceitou a sentença da morte da filha, que estava sendo dada por muitos. Provavelmente, com certeza, Jairo chamou médicos também para ir lá. E tiraram a esperança dele de uma filha sadia de novo, viva. E quando tudo isso foi tirado dele, ele não tinha mais nada para acreditar. Olha aí. Ele foi buscar Jesus. Confie, irmãos. Confie em Jesus. A Bíblia fala que eu tenho que confiar nos profetas. Olha aí. Se eu sei, se eu entendo, eu estou vendo que é um homem de Deus e que é uma mulher de Deus, eu tenho que aprender a confiar. Porque é da boca do profeta que é liberado a bênção sobre as nossas vidas. E eu não estou aqui supervalorizando ele. Muito pelo contrário, eu estou colocando na vida dele, na vida da esposa, muito mais responsabilidades.
Só que hoje eu também estou colocando uma semente no seu coração. Aleluia, Jesus. E eu espero uma resposta Meu Deus. na sua sementeira. Eu espero uma resposta daquilo que ficou fundido em você. Essa palavra, não a minha, a palavra de Deus, ela tem que tirar você do espinheiro, ela tem que separar você do joio e fazer você se tornar o trigo. O trigo que Jesus espera que você se torne, para que naquele dia ele venha e pegue o trigo. Porque o joio é igualzinho. Vocês já viram? Vocês já tiveram a curiosidade de buscar na internet o joio e o trigo? Eu desafio você a fazer isso. E eu desafio você a identificar. Se não tiver escrito lá qual que é o joio e qual que é o trigo, é exatamente igual. Sabe quando é que você descobre que é joio? Você pega na mão, só tem palha, não tem semente. Olha aí, papai. E o trigo, vocês explicam a semente, a palha vai embora. Meu Deus. Então, para você ser uma nova criatura, porque você, presta atenção, vou comparar que nós éramos joio. Quando Jesus entrou nas nossas vidas, nós começamos a ser trigo. E para produzir de fato, eu tenho que me tornar 100% trigo. Jairo nunca mais iria conseguir ser o mesmo homem de antes, depois dessa experiência com Jesus. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela nunca mais conseguiu ser aquela mulher doente, reprimida, destruída, deprimida, com todo tipo de sentimento negativo. Sinceramente, não sei como aquela mulher não se matou. Não sei. Se você começar a entrar nessas questões emocionais que aquela mulher podia estar viveu, glória a Deus, porque ela não se matou. Ela conseguiu, naquele dia, naquele momento, naquela oportunidade, buscar a cura e a salvação em Jesus Cristo. Porque eu duvido que aquela mulher não tenha se convertido. Eu fico imaginando depois o tamanho da gratidão daquela mulher por Jesus ter curado ela e devolvido ela, não só para a sociedade, porque a sociedade, sinceramente, a sociedade não nos merece, mas fez ela viver de novo, ter gosto pela vida, e as outras coisas foram consequências agradáveis. Então, irmãos, se você quer ter realmente uma vida de sucesso no reino de Deus, confia nele de maneira incondicional, da mesma maneira que ele te ama, de maneira incondicional. Confia nele. Se ele não tivesse como proposta cuidar de você, ele não teria morrido por você. É verdade, Pai. E eu não quero que isso seja uma frase de efeito, não. Eu quero que isso você coloque no teu coração. Se Jesus morreu por você, ele vai cuidar de você. Meu Deus. Ele espera que você conte com ele, chame por ele. Que você inclua ele nas suas decisões, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na saúde do seu corpo. Meu Deus.
Porque quando eu creio de fato que Ele levou sobre Ele toda a nossa enfermidade, eu vou crer que eu tenho saúde. E quando eu creio aqui e aqui, que nós temos 3 níveis de pensamento. A maioria das nossas doenças vem daqui, ó. Se vocês não sabem, não é daqui, é daqui. Aqui é a parte mais contaminada do nosso corpo. Agora, aquilo que eu escuto é aquilo que eu vejo, abala as minhas emoções, me deprime, e aí o meu organismo reage. Olha aí. E muitas doenças, nós temos uma porção aqui, ó, antes do apêndice, nós temos uma porção que se chama seco. É a parte mais contaminada do nosso corpo. E nos momentos em que nós estamos com muita depressão, essa parte que tem que ser muito bem vigiada, as nossas defesas caem e elementos que nos adoecem saem dali. Então, você tem que ter a alegria de pertencer a um Deus que levou sobre ele toda a sua enfermidade. Aleluia. Para que o seu corpo, as suas células, as suas emoções vibrem. E você não fique imaginando ou sentindo doença no seu corpo, porque você, por causa da palavra e por causa de Jesus, Ele está te entregando saúde, mas você tem que entender isso. A ciência hoje entende que a maior causa de câncer no corpo do homem e da mulher é por causa das emoções, das depressões, das tristezas profundas. Isso, eu não vou entrar em detalhe agora, porque tem que citar situações e tal, mas não se deprime, não se entristeça, mesmo que você esteja passando por dias difíceis, mesmo que você não tenha resposta. Eu vou dizer para vocês, no final do ano passado para cá, onde as coisas ficaram tenebrosas para a minha vida, eu busquei, eu clamei, fui para o monte, oro, jejum, oro. Sabe o que aconteceu? Deus não falou nada comigo. Ele não falou nada. Ele é ruim? É como se eu estivesse no deserto. Olha aí. Depois de 40 dias que Jesus ficou no deserto, o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram a Jesus. Então, eu tenho vivido no deserto. E é como eu falei, Deus está lá de cima olhando para mim, falando assim: eu quero ver o que Fábio vai fazer, que decisão ele vai tomar, que rumo ele vai dar para a vida dele agora. Ou ele está comigo, ou não está. Ou ele me escolhe realmente na vida dele, ou não me escolhe mais. E a gente muitas vezes vive isso. Então eu clamo a vocês que não percam a oportunidade. Não venham para cá para um culto social. Olha aí, papai. Venham para cá para buscar de Deus. Não fique esperando só aquela palavra que diz: olha, Deus está te liberando, Deus está te abençoando. Busque a face do Senhor por Ele, pela majestade dEle, pelo Deus glorioso que Ele é. É verdade, papai. Busque, como diz a palavra, o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não se preocupem. Não se preocupem, porque o Deus que você escolheu servir, Ele é zeloso pela tua vida. Eu vou dizer de novo para guardar isso na sua mente.
Se Jesus morreu por você, Ele vai cuidar de você. Essa palavra, que Deus possa nos permita guardar no nosso coração e fazer isso multiplicar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé, ou em pés, né? Glória a Deus. A professora de português disse que a gente tem que falar assim: vamos ficar em pés, porque eu tenho dois. Então vamos ficar em pé, todo mundo só com uma perna no chão aí. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai de amor e de misericórdia, nós somos gratos pelo teu amor. E o seu amor não é só nos oferecer cuidados. O seu amor é nos ensinar a caminhar no dia difícil e continuar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que eu tenho hoje e por todos os outros dias de estar na tua casa, na casa de oração, na casa de adoração, na casa onde devemos vir para te adorar, te bendizer, te glorificar. Continua usando, Pai, essas vidas como testemunha para o mundo, para que esse testemunho possa alcançar outras vidas. Habilite cada vez mais o pastor Jefferson e a sua esposa, como dão o dom de ganhar almas para Jesus. Conceda a ele, Pai, esse espírito que faz com que ele ganhe muitas vidas para Jesus, e que esse lugar se torne pequeno por causa disso. Amém. Pelas vidas que o Senhor vai acrescentar. Dê a ele sabedoria. Amém. Dê a ele discernimento. Amém. Dê a ele sensibilidade para ouvir a tua palavra, a tua voz e a tua direção. Dê a ele e a esposa dele, Senhor. E conceda a todos esses seus filhos que eles tenham sabedoria e também a sensibilidade para ouvir a tua voz. Amém. E que eles continuem e permaneçam no caminho que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Amém. Eu glorifico o teu nome e eu particularmente te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu nessa noite de estar aqui trazendo a tua palavra. E eu sei que isso faz parte de um tratamento para a minha alma, para a minha vida. Eu glorifico o teu nome e faço isso no nome do teu Filho, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom, né? Quando vem uma pessoa de fora. E confesso que não tive nenhuma particularidade com o evangelista Fábio. Tudo isso é pelo Espírito.